This is the last time we'll be meeting. You don't listen, do you? You just ask the same questions every week. How's your job? Are you having any negative thoughts? All I have are negative thoughts. Você provavelmente não sabe, mas agora é a hora e a vez do emo. Ou Hollywood tá com depressão, ou nós todos estamos. Eu resolvi fazer uma vinheta. Valeu, esse som aí da vinheta foi meu mano, meu primo Pedro Gandolf, que fez. Se vocês precisarem de um som aí pra qualquer projeto, dá um salve nele. Também tem umas músicas autorais que vocês vão curtir, fica aí a dica. Quem sabe um dia eu tenho um canal decente que eu fazer esse tipo de jabá ajuda alguém de verdade. Por enquanto o objetivo é trocar ideia com quem quiser trocar ideia. Se tiver uma pessoa assistindo já é massa. A recepção do primeiro vídeo foi legal. Então o vídeo ele não é pra ser uma lista, mas a ideia é de falar um pouco sobre algo que eu venho sentindo, sendo uma pessoa que tá com problemas de saúde mental, parando um pouco nesses personagens que têm problemas de saúde mental também. Enfim, nas histórias, séries e filmes principalmente. Tô usando o rolê do emo enquanto uma estética. Tô falando do emo, a estética emo, que eu tinha pensado que o auge era lá pra, sei lá, 2000 e... Tava bombando, não, 2013 não, 2013 faz tempo, 2010, 2010. Eu vou parar de chutar a data. Quando tava o auge do emo foi quando lançou Crepúsculo e tinha a trilha de Paramore. Um vampiro, deprimido no frio, vegetariano praticamente, ouvindo Paramore, emo. Nada mais emo que isso. Talvez não seja por acaso que o Robert Pattinson agora tá fazendo o Batman. Batman emo, né? E Paramore voltou. Talvez isso não seja uma coincidência, talvez isso seja apenas uma coincidência. Provavelmente é apenas uma coincidência, mas vamos fazer de conta que não, pra dar mais força argumentativa pra esse vídeo de que voltou ao mesmo tempo Robert Pattinson com maquiagem preta no olho e Paramore com novas músicas. Exemplos, né? O Kylo Ren na nova trilogia de Star Wars, que basicamente está buscando a aprovação da família, do pai, do avô, prima. O último episódio de Star Wars é complicado, mas vocês pegaram a ideia. Shigaraki Tomura em Boku no Hero, o cara que literalmente desfaz, tem a habilidade do decaimento, como ficou traduzido em português, desfaz as pessoas, transforma tudo que toca em pó. Um Rei Midas ao contrário. Os personagens do Harry Potter sem Harry Potter, como diria Renan, são um monstro de sombra que destrói, mata e explode, não sei mais o que. Isso aí pra mim é magia. O nome disso aí que vocês estão falando é spin-off. Tá ligado? Spin-off. Sandman, que basicamente é um ícone. O Serginho. Não, mas Sandman, que, cara, é puramente um ícone, né? Do que é um personagem de preto com uma maquiagem legal, cabelo bagunçado, mas que basicamente levou uns 4, 5 séculos a aceitar que um cara poderia ser amigo dele numa viagem tentando se fazer ser entendido e entender o próprio propósito. Isso, inclusive, acho que é algo bem emo. Thomas Shelby, nosso querido ícone da masculinidade, frio, calculista, o hétero dos héteros, que a série basicamente com um problema de estresse pós-traumático, com uma cena da memória dele da guerra, que é revivida praticamente todas as temporadas, e que chega num momento na última temporada, que esse ano chegou na Netflix, e ele chega num momento em que ele tá totalmente perdido, totalmente desesperado, totalmente fazendo numa jornada que, se não é suicida, ela é basicamente de machucar a si mesmo. Eu acho incrível, inclusive, o que esse personagem simboliza pra muita gente, enquanto força e, tipo, eu faço porque eu posso, né? Aquela frase, aquela cena deles na cozinha que é fantástica. No fighting. No fighting. No fighting. No fighting! Good. Get the fucking... Que é um pedaço dele, mas quanto que por trás, por dentro, ele tá totalmente destruído. E ele é incapaz de superar os traumas dele. E talvez uma terapia caísse bem. E como todos os problemas dele
tem a ver muito com uma questão de núcleo familiar, que é o que ele diz proteger, mas o que ao mesmo tempo ele afasta. Apesar de todos esses exemplos, eu vou dar alguns exemplos só para colocar no tema e falar, provar para vocês que isso realmente está acontecendo, mas depois a gente aprofunda um pouco mais. Então vamos lá. Para começar, uns 4, 5 exemplinhos para vocês. Agora, tá todo mundo precisando de um divã, né, nesses personagens. Agora, pra mim, o exemplo maravilhoso é um que você provavelmente não iria pensar, que é o Thor gordo. O Thor de Vingadores Ultimato. Pensando nessa trajetória dele, ele falha em proteger o universo, basicamente a Terra, né, mas enfim, Asgard também. Ele falha nisso e ele consegue cumprir a missão que carrega o nome deles, os Vingadores. Ele falha em proteger, mas vai lá e se vinga. Pega sua arma e... Mas isso deixa ele vazio. Isso deixa ele confrontando que, por mais que ele seja capaz de ser um Vingador, ele falhou em ser um protetor. E que ser um Vingador não é aquilo que ele quer. E a gente encontra ele numa cena que é cômica, mas carrega muito significado. E aí é ele com o alien gigante jogando videogame e perdendo para uma criança e sem saber lidar com o perder para uma criança. É fantástico, porque é através desse humor que eles comunicam com a gente o peso do blip, o peso desses 5 anos. Pra mim essa cena, ela carrega mais força do que as cenas que a gente teve do Gavião Arqueiro, que a gente tem da própria Natasha, do Homem de Ferro. Essa cena do Thor gordo, pra mim, ela é muito boa, assim, né? E as outras várias cenas que a gente vai ter do personagem durante esse filme. Mas não tem como não falar da DC, né? O próprio, citando rapidamente o Batman, do Pattinson, eu gosto muito que ele é um Batman também tentando entender o seu local. E nesse sentido de entender o seu local, é um Batman também curando conexão. É aquele lugar de que ele é solitário. De que ele é solitário não porque ele é o Cavaleiro das Trevas. Ele já era solitário. Os problemas dele não são os problemas de seu Batman, os problemas dele são de seu Bruce Wayne. O Batman talvez seja uma forma de tentar lidar com os problemas que ele já tem, com os morcegos do passado deles. E é claro, não tem como não falar do Joker, do Phoenix, que é, porra, fantástico. Inclusive todos os Coringas, né, que a gente tem, assim, ele tem cada... Eles não tem um coringação, faz parte do personagem. Mas esse último Coringa, e eu acho fantástico que o que virou meme desse filme, enfim, tem N coisas, é exatamente aquela cena dele olhando na volta pro ônibus, né, olhando coisa, e a rotina, e o peso da rotina esmagando. Isso é muito bonito, isso é muito forte, porque isso dialoga exatamente com um negócio que todo mundo sente. E esse é o meu ponto neste vídeo, o quanto que esses heróis depressivos estão dialogando profundamente com aquilo que a gente sente, enquanto que eles são relacionáveis. São talvez muito mais relacionáveis do que um Homem de Ferro com todo o seu sucesso, um super-homem que é impenetrável, infalível, cujo único medo é o de exagerar na força. Mas pelo contrário, quanto que a gente se identifica com a impotência, e quanto que naquela sequência mais pro final do filme, em que ele praticamente se liberta de qualquer amarra social e que praticamente dá vazão à sua loucura e gera aquela catarse na cidade, é carregado pelas pessoas, o quanto que isso se transporta para além das telas, né? Tava procurando algumas coisas e é incrível como a galera se vestiu dele em manifestações, assim, né? Transformaram aquela cena final do filme, que é uma cena que carrega uma crítica social foda, pra ficar no meme, mas que ao mesmo tempo quer dizer... Não, é uma revolta por revolta, né? Então não tem uma mensagem política. Exatamente, é tão difuso que cabe qualquer mensagem política nele. Isso é muito interessante, porque aqui serve um personagem que é o caos pelo caos e serve a qualquer discurso. Quer dizer que ele tá funcionando em passar o seu discurso? O discurso dele é tão bom, as ideias que foram contidas, a expressão dele é tão boa que consegue aderir a qualquer discurso, ou o fato dele conseguir se aderir a qualquer discurso é exatamente um problema?
o fato de qualquer discurso colar nele é porque ele é vazio. Isso é uma coisa que eu fiquei pensando e pra qual não tenho resposta, tô só mencionando. Continuando, não tem como não falar da Arlequina, seja no filme solo dela, seja no, também de novo, super contraditório Esquadrão Suicida 2, que consegue ser melhor que o primeiro, mas que também tem aí... bom, né? Gera uma identificação absurda, né? Eu não sei o que mais tem cosplay nos eventos que a gente foi recentemente, pós-pandemia. Se é da Arlequina ou se é da Jinx. Inclusive, muitas meninas têm cosplay das duas, né? Da Jinx e da Arlequina. Porque tem essa sedução da personagem, entre aspas, maluca e violenta, né? Eu acho interessante isso. Que ela e quanto que o próprio filme usa disso, né? Cria até uma sexualidade em cima disso e tal, mas vai explorar exatamente essa ideia da carinha de fofinha, mas que por dentro é uma assassina, tem um poder, tem uma coisa sanguinária, assim, né? No filme eu acho que eles usam as frases de efeito ficam até um pouco vazias, mas o quanto que essa personagem, essa força consegue aderir às pessoas. Isso eu acho que é muito interessante, assim, né? Quanto que esses personagens, eles deixam de ser um negócio que tava só lá na tela e passam a ser um negócio do dia a dia, né? Assim, seja na roupa das pessoas ou no referencial mesmo, né? O meme do, o Coringá. E eu acho que cabe um capítulo à parte, assim, que é a questão do Coringa na periferia, assim, né? Seja da tatuagem de palhaço, que os policiais não podem ver, enfim, nos pichos, seja nos adesivos, enfim, o quanto que essa relação da criminalidade com o palhaço, cara, isso eu acho que é um negócio que eu queria estudar, pra depois até fazer um vídeo, mas eu queria estudar, queria aprender mais, inclusive se tiverem materiais sobre isso, deixem aqui nos comentários, por favor, se tiver vídeo, texto, enfim. Mas vamos seguir, né? E falei da DC, falei da Marvel, mas vamos parar de falar de herói, né? Eu vou parar de falar de herói, mas antes não tem como não passar pela Feiticeira Escarlate. Seja em WandaVision, que é a série da Netflix, primeira série dos heróis, né, da Marvel pra streaming, feita eu falei da Netflix. Seja WandaVision, seja em na série própria da Disney, primeira série própria, ou no filme depois que ela vai, do Doutor Estranho, né? Em que ela vai aparecer. Eu acho interessante e muita gente criticou ela por esse caminho, colocar ela num caminho meio Daenerys Targaryen, né? Um caminho meio de, enlouqueceu e não sei o quê. Mas na verdade eu acho muito interessante como eles... A ideia, talvez mais do que até que a execução, né? O quanto que ela consegue salvar o mundo, o universo, etc. Enfim, consegue resolver o problema dos outros ao custo de destruir a si mesma e a quem ela mais queria proteger e a quem ela mais amava. Isso é um tema muito presente nas histórias de heróis. Acho que as melhores histórias de heróis, elas passam por isso, inclusive até o do Porquê Identidade Secreta, talvez a melhor quadrinho da Marvel, né? Muita gente aclamado lá, o Guerra Civil, basicamente tem relação com isso, Peter Parker e tal. O mais importante dentro dessa narrativa pra mim é o quanto ela dialoga com a nossa experiência real, assim, né? Enquanto, inclusive, você pode olhar dentro dessa experiência do patriarcado da mulher que ela tem uma obrigação a mais de cuidar, o quanto ela tem que cuidar dessa família e não basta nem pra heroína salvar o mundo, porque ela salva o mundo, tem que voltar pra casa e ela não consegue. E nem a Wanda consegue. Isso é tão irreal que nem a Wanda consegue. E ao mesmo tempo ela sente tão pressionada a conseguir concretizar esse sonho que ela vai criando isso. E vai criando isso e vai dragando as pessoas para um negócio que é falso, mas ao mesmo tempo é o falso literalmente da TV. É o falso, não é nem comercial de margarina, é o falso Friends, né? É o falso... E é o falso que todo mundo quer, é o falso objetivo. E ela vai chegando no ponto de que até ela mesma ela tá disposta a sacrificar, se adequar a esse sonho que ela tem, mas que é irreal. Isso eu acho que é
é uma potência muito grande, assim, apesar da forma, enfim, Marvel que isso é tratada, eu acho que tem um subtexto muito interessante nisso. Era só pra você assistir até aqui, porque o que eu queria falar mesmo são de 2 séries brasileiras. Aliás, um filme e uma série brasileira. Alô, Globoplay me patrocina, mas começar por medida provisória o filme do Lázaro Ramos com o menino do Harry Potter. Cara, eu acho fantástico de trafegar assim, de um afrofuturismo nos espaços do bunker até uma coisa distópica muito real, muito próxima no que está realmente acontecendo na cidade. Mas eu acho interessante como os 2 personagens principais, eles vão alternando de formas diferentes entre a ansiedade e a depressão e vão se consumindo naquele apartamento, assim. Isso eu acho que é lindo. Eu queria ter visto a peça que inspirou o filme, mas eu acho uma potência incrível como que esses 2 personagens vão se transformando, e além da óbvia questão do racismo, que, né, que é obviamente o que é o primeiro plano do filme, mas o quanto que por baixo disso, por conta deste racismo, das diversas formas que ele se expressa, o racismo, como é que isso reflete no mental de cada um daqueles personagens de diversas formas. O quanto que a vigilância, o quanto que o vizinho legal e o vizinho, a vizinha escrota, as pessoas olhando de fora, a internet, o quanto que isso reflete dentro deles. Isso eu acho fantástico, porque não é uma questão simplesmente de ficar, olha, isso tá errado, isso é ruim, mas o quanto que o emocional, esse filme ele é muito trabalhado no emocional e nos diálogos, né? O roteiro, ele tem esses momentos muito, acho que talvez até experimentais. A cena, aquela cena de se pintar de branco, são diversos momentos que eles são muito fortes e tem uma potência gigante em você ver aquela cena, assim. É um filme que acho que ele comunica muitas vezes pela imagem e não necessariamente simplesmente pelo roteiro, pelo como é que as coisas, a história que ele conta. Eu acho que a história em si do filme ela é menos importante do que os momentos. Eu acho que a conexão entre os momentos ela seja mais fraca do que a porrada de cada momento em si. E é tanta coisa que parece que o Lázaro queria contar, acaba sendo num ritmo até meio frenético. Parece que você nem tem tempo de levar um golpe, você já levou um carinho, de repente você tá chorando, levando outra porrada. Ele é muito forte nisso. E eu acho que a saída final, e pra mim isso é o mais importante, a mensagem final dele, a resolução para aquele universo, para aqueles personagens, tá na coletividade. Isso que eu acho foda. Isso eu acho que é o mais importante do recado e o que fica pra gente assistindo. A saída para aquele problema tá na coletividade. E pra fechar, a minha série favorita, que bota Grey's Anatomy pra mamar, é Sob Pressão. Série maravilhosa de médico no brasileiro. Eu maratonei, inclusive, na pandemia. Acho que muito apropriado. Ou não sei. Que, basicamente, você tem 2 personagens principais, que é a Carolina e o Evandro, que são médicos do SUS. Estão numa rotina eterna, ficar trabalhando loucamente, em condições péssimas de trabalho, tentando literalmente salvar a vida de pessoas e com esse peso de não poder errar. Ressoa muito, e óbvio que meus trabalhos antigos não tinham nada a ver com medicina, ainda bem, pra mim e pros pacientes, mas ressoa muito com aquela ideia de não poder falhar. Aquela ideia de não importa como você tá, você tem que trabalhar e tem que executar e tem que fazer. E tem que ser bom, e tem pessoas contando com você e não pode dar errado, e você precisa fazer. Para aguentar essa pressão também, você vai seguindo por jornadas autodestrutivas. São só eles, os personagens que estão em volta deles também vão lidando de formas autodestrutivas, tentando conseguir chegar no próximo episódio. Acho que é basicamente tentando chegar no próximo episódio, apesar de todas as dificuldades. É uma série que tem momentos lindos, é uma série que tem uma fotografia fantástica, assim. A fotografia é muito linda mesmo, assim, me impressionou, assim, o cuidado
com a fotografia, com o lugar, com detalhes. E toda a parte de direção de arte, ela é muito boa porque você se sente no hospital do SUS, assim, né? Você se sente, e você sente que tem uma continuidade naquilo. Tem alguns episódios que são plano sequência, praticamente o episódio inteiro, e você sente que aquele hospital existe, né? Você não parece que são vários cenários que foram usados, que é inclusive uma coisa que às vezes parece muito Grey's Anatomy, né? E não tem como não comparar. Série de médico, tudo igual, Grey's Anatomy, ER e House, mas enfim, que parece que aquele hospital realmente existe. Você sente que você pode entrar ali. Foi até pesquisar um dos lugares que eles usam uma escola, tal, enfim. Mas é muito interessante essa série, porque é uma série que vai tratar com diversos subtemas. Ela vai falar de abuso, ela vai falar de suicídio, e inclusive eu acho que ela fala desses temas muito melhor do que um 30 Reasons Why, com aquela série lá, quando foi exibida o número dos Estados Unidos para os disque suicídios aumentaram. E aí a galera da série fala, olha, isso quer dizer que a gente estava debatendo e que isso é muito bom. Nossa série ajudou na prevenção ao suicídio porque mais gente ligou. Enquanto outras pessoas, pesquisadores inclusive, vão falar, não. Mais pessoas ligaram porque elas sofreram mais gatilhos por conta da série de vocês, né? Isso, inclusive, acho que é uma das coisas que mostra por que é tão importante ter muito cuidado na hora de falar dessas coisas, assim. E pra mim, essa série, a série não a 30 Reasons Why, mas a Sob Pressão, ela lida com temas muito pesados de uma forma muito boa. E é isso, óbvio, né? Públicos diferentes, ela não é voltada pro jovem adulto, enfim, tem todo... Eu sei que é uma comparação, talvez até... Eu tô comparando num tema, apesar de saber que as propostas da série são para públicos diferentes, tem contextos diferentes, etc, né? Uma é pro adolescente dos Estados Unidos, a outra é pro o adulto brasileiro. O tema, eu acho que ele é muito melhor trabalhado exatamente quando você consegue colocar esse tema não como o foco. Porque o problema da saúde mental, o problema da depressão e de diversos outros problemas, ansiedade, outras coisas, não é quando você está discutindo ele. É exatamente quando você não está falando isso. Porque segunda-feira você tem que levantar e ir pro trabalho, irmão. Ou ir pra escola, pra aula. Não interessa se você sofreu abuso, não interessa se você apanhou. Deveria interessar, tá? Deveria interessar. Mas na vida das pessoas, em geral, não interessa, irmão. Sem tempo. Bora. Que é Brasil. Vamos? Então, colocar esses temas tão pesados como parte do dia a dia, eu acho que é a melhor forma de trabalhar eles, assim. Eu acho que isso é a potência fantástica que essa série tem. Tenho até mais vontade de falar mais sobre ela e falar sobre outras séries brasileiras. Eu acho que tem uma produção fodida, assim, e que é pouco discutida. Bom, eu queria compartilhar com vocês esses personagens, essas séries que me cativaram e que me fizeram pensar e nas quais eu me senti muitas vezes reconhecido, me senti representado, a representatividade de outra forma, né? Uma forma que ela não é necessariamente pensada e que obviamente está vendendo, porque se não tivesse vendendo, não estava sendo tão feita. Se não tivesse tanta gente consumindo, tanta gente reproduzindo isso, com certeza não estaria sendo tão feito e reproduzido, etc. É isso aí, não sei quando vem outro vídeo, eu gostaria de fazer semanal, mas também não estou me pressionando a fazer isso. Aceito ideias de temas, sugestões e coisas. E é isso aí, valeu.